Vamos dar uma olhada na nossa primeira reportagem, que a gente separou aqui para trazer para o nosso público. É da Raquel Landim. Ela conversou com o Celso Amorim, que é o assessor para assuntos internacionais do presidente Lula, e ele conversou com a Raquel, falou para a Raquel que não vai demonizar o Trump e que pretende conversar com a equipe. Vamos trazer então a Raquel Landim para cá? Ela vai contar mais dessa apuração, dessa entrevista que ela fez com o Celso Amorim. Aqui já aparecem também o Thales Faria e Ricardo Couto. Boa tarde aos três, bem-vindos. Conta, Raquel, boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Thales. Boa tarde, Coach. Sempre um prazer estar com vocês. Eu falei um pouco mais cedo hoje, no meio da tarde, com o Celso Amorim, que é o assessor especial da Presidenta da República para Assuntos Internacionais, braço direito do presidente Lula. Como ele vê a situação hoje, a eleição de Donald Trump? O que ele me disse? Ele falou, olha, a gente não vai demonizar ninguém, né? O Brasil vai continuar exercendo seu papel no mundo, se fazendo respeitar, colocando as suas posições, mas não vamos antecipar problema e não vamos demonizar Donald Trump. Ele disse que assim que o presidente eleito dos Estados Unidos tiver apontado a sua equipe, ele vai fazer contato, vai conversar com eles. Celso Amorim gosta muito de lembrar da experiência que Lula teve com o George W. Bush, também, né, do Partido Republicano. Ele me contou que naquele momento, quando se começou ali o primeiro contato com Bush, havia uma expectativa de que não fosse um bom relacionamento, porque Bush tinha feito a guerra do Iraque. Era um posicionamento muito agressivo, o Brasil não concordava com aquela guerra, né, foi uma guerra danosa para os Estados Unidos, danosa para o mundo, feita pelos motivos errados, depois as provas, supostas provas se mostraram falsos, e ao contrário da expectativa, Lula e George W. Bush tiveram uma relação muito boa, até em nível pessoal. Mas aí eu questionei a Amorim, falei, bem, mas Trump não é Bush, né? E não estamos mais naquele tempo. O Partido Republicano hoje é outro, né? O Partido Republicano está tomado pelo trumpismo. Aí a Amorim me disse, olha, eu sei que tudo hoje é muito mais difícil, mas eu não vou antecipar problema. Ele também minimizou o fato do Lula ter declarado apoio a Kamala Harris numa entrevista, né, para um canal francês. Ele disse, olha, o presidente expôs ali a posição dele, que era uma posição natural diante da boa relação que ele tinha com o Joe Biden, com o Partido Democrata, mas agora a gente tem que lidar com a realidade como ela é. Também perguntei a Amorim sobre a relação de proximidade entre Donald Trump e Jair Bolsonaro. E o que ele me disse é o seguinte, falou, olha, o presidente dos Estados Unidos tem relação com presidentes. Eu espero que Trump tenha isso em mente. O que eu sinto dessa conversa, Diego, e aí agora é um pouco de análise, a gente pode tirar como paralelo, por exemplo, Javier Milei. Javier Milei, que também é um ícone da direita, ele se coloca de uma maneira muito agressiva em relação ao presidente Lula. Ele usa isso para ganhar dividendos internamente. E Lula sempre se colocou de uma maneira muito pragmática, quase que ignorando Javier Milei. O Brasil só reage quando a coisa passa muito, vai muito além, né? No caso de Donald Trump, a gente precisa ver como é que Trump vai reagir, porque o Brasil não tenha o impacto interno que tem como tem para o Milei na Argentina, para o Trump ficar usando o Lula ou usando o Brasil como um ganho político interno. Então, será que Trump vai ficar fazendo essa movimentação toda em relação a Bolsonaro, como o Milei faz, ou vai adotar uma postura mais pragmática? Eu acho que isso vai ditar muito, porque do lado do Brasil o que a gente sente é uma disposição para tocar a vida como ela é, aceitar, enfim, o resultado. O Lula já deu os parabéns ao Trump pela vitória e seguir o barco. São dois países grandes que têm uma relação, tem muito comércio entre eles e tem que seguir a vida. Eu ver aqui o Couto e te perguntar, Couto, como você acredita que vai ser a relação de Lula e de Trump, né? Muitos falam, tem toda a questão do Trump, que é uma questão folclórica, né? Mas não sei se ele vai também rasgar dinheiro, né? Vai perder oportunidades comerciais com o Brasil e tudo mais. E o presidente Lula já demonstrou que, apesar da torcida dele ter sido para a Câmara, né, que ele pretende manter uma relação boa com
uma nação amiga que são os Estados Unidos. Mas como é que você vê isso, Coach? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Thales. Boa tarde, Raquel. A Raquel lembrou da relação boa que o Lula tinha com o George Bush, né? Que era do Partido Republicano também. Aí eu me lembrei de um outro caso parecido com esse. Em 2003, logo no começo do governo, Lula foi a Davos, na Suíça, e na volta parou na França para visitar o Chirac, Jacques Chirac tinha sido eleito presidente da França. Aí eu perguntei para ele no avião, pô, mas você vai parar justo aí para falar com o Chirac? Você fez campanha para o outro, no ano passado ele tinha ido a Paris para fazer campanha para o candidato do Partido Socialista, que eu não lembro o nome agora. Mas enfim, aí ele foi lá e foi tão bom o encontro deles que na conferência de imprensa que segue a visita dos presidentes, um falou bem do outro, pareciam velhos amigos de infância, né? Esse é o modo Lula de fazer diplomacia, né? Quanto mais diferente ele é do outro político, mais ele procura se aproximar. Então, eu acho que não vai ter problema nenhum. Só acho que a frase que o Celso Amorim usou foi infeliz, né? Começou mal esse diálogo. Como assim demonizar o Trump? Nem começou o governo do Trump ainda e falar em demonizar, né? Eu acho que o Amorim se antecipou aí. Eu não vejo nenhum problema maior, não. Tem que ver como é que o Trump vai montar o governo dele, esperar começar o governo dele, para depois a gente ver como é que vai se dar essa relação. Porque muitas vezes o sujeito promete um monte de coisa na campanha, mas no governo faz outra, né? Então vamos esperar começar o governo dele para então falar do Trump. Thales, deixa eu te perguntar, porque a gente fala muito aqui sobre o Celso Amorim, e o Mauro Vieira nisso tudo, né? Porque ele é o ministro das Relações Exteriores do Brasil, apesar do Celso Amorim ocupar um cargo importante, ele é assessor de assuntos internacionais. O presidente Lula ouve muito, né? Não estou tirando aqui a importância dele, ele tem muita importância, mas estou questionando se ele tem tanta importância como o Mauro Vieira na sua avaliação. O que você acha, Ah, Thales? Boa tarde. o Amorim é o verdadeiro ministro. Não, não foi ministro porque não quis, porque não quer ter o trabalho de administrar a pasta. Só isso. Mas ele é o cara das relações internacionais na cabeça do Lula e para o governo. Ele é o cara e ele que indicou o Mauro Vieira. Ele é o cara. Agora, é, o que a Raquel lembrou aí, o caso do Milei, é exatamente o caso do Milei que, dentro do governo e no PT, está se levando, se avaliando como vai ser. O Milei foi muito agressivo com o Lula evitou responder, a Argentina precisou do Brasil lá na Venezuela, o Brasil correspondeu, o Milei baixou um pouco a bola e continuam, não se gostam, não vão ter uma grande relação, mas tem uma relação institucional, que é o que o Brasil espera do Trump. Não precisa morrer de amores, não vai. O caso do George W. Bush foi diferente. Por quê? Porque o Bush tinha um problema sério com o Fernando Henrique antes. Ele e o Fernando Henrique não se davam, ele não gostava do Fernando Henrique. Fernando Henrique era um intelectual, o Bush era um sujeito meio bronco, mas o Bush falava, além do mais, falava espanhol. Então ele e o Fernando Henrique, quando se encontravam, conseguiam conversar diretamente, quase sem intérprete. É diferente essa relação do Lula com o. Eu falei ele e o Fernando Henrique, não, ele e o Lula, quando se encontravam, era quase sem intérprete. Então, acabou que, pelos dois serem adversários do Fernando Henrique, o Lula sucessor e o Bush, como não se dava com o Fernando Henrique, acabou se aproximando. Mas isso não deve ocorrer em relação ao Trump, porque o Trump tem realmente uma boa relação com o Bolsonaro. É possível, até o Bolsonaro falou na entrevista dele, que o Trump convide o Bolsonaro para ir lá. E o Bolsonaro provavelmente não terá passaporte para ir. Mas é possível que o Trump faça isso para criar algum tipo de constrangimento. Mas só isso. Quer dizer, vai ser a mesma coisa que tem com o Milei na expectativa do governo e do PT. Ter uma relação institucional dentro de limites que possa se ter.
sem grandes amores, sem paixões, sem um entendimento grande, mas também sem grandes crises, porque não interessa a nenhum dos dois criar arestas comerciais. Os Estados Unidos, por exemplo, tem o, o, o Trump tem uma boa relação lá com Elon Musk, e o Musk tem interesses. A Tesla precisa dos minérios aqui do Brasil, etc. O próprio Estados Unidos, a Tesla vai querer desenvolver indústrias lá, já está conversando para isso, e vai precisar dos minérios no Brasil. Então, não se espera grandes crises no relacionamento do Lula com o Trump. Diego, Raquel, posso oi. fazer uma pergunta para a Raquel? Fazer Sim. uma pergunta para a Raquel, aproveitar que você está aí, que você falou com a Amorim. O Trump é um problema para o futuro, né? Ainda não começou esse problema, só em janeiro. Mas o problema do presente é a relação do Brasil com a Venezuela. Ele falou alguma coisa, como está a relação com o Maduro? Esse é o grande problema do momento. O que ele falou sobre isso? Não conversei, coach, falha minha como repórter, porque a conversa foi super rápida por telefone, ele já queria desligar. A hora que eu ia entrar em outros temas, ele já estava meio arredio e eu precisei encerrar a ligação. Mas na próxima, eu te prometo que eu pergunto.